Eu não estarei no transporte especial. A minha missão é cuidar pela integridade dos equipamentos. Irei à frente de um dos dois comboios. Nos veremos na nova base. Boa sorte. Mais uma vez nos deixou mergulhados na incerteza. O que ele queria dizer com o conhecerão pelos jornais? Aquele foi um dos poucos momentos divertidos da aventura em que estávamos imersos. Quando, pouco antes das 7 da manhã de quinta-feira, 22 de fevereiro, os diretores do projeto, Eliseu e eu nos encontramos no hall do hotel, não conseguimos conter uma enorme gargalhada coletiva. O nosso vestuário podia parecer-se com o de qualquer profissão, menos com a sugerida por Curtis, a de arqueólogo. Embora, digamos isso em nosso favor, quem diabos podia saber qual é a roupa mais usual entre esses esforçados profissionais? O fato é que, deixando-nos levar pelo puro instinto ou pelo que cada um recordava dos romances e filmes relacionados com estes assuntos, vários colegas meus puseram na cabeça rudimentares chapéus de palha, nunca soube onde os conseguiram, grossos blusões, nas cores mais extravagantes e berrantes que se possa imaginar, grandes e pesadas botas militares e, é claro, máquinas fotográficas e cachimbos de duvidosa utilidade. Pouparei a descrição da roupa que eu levava vestida, que não era muito diferente da dos meus companheiros. A nossa alegria acabaria em breve. Às 7 horas, de acordo com o previsto, uma caminhonete branca, com a matrícula amarela, 60-609-72, e janelas negras, a uma considerável altura do chão, uns 2 metros, parava suavemente em frente do Ramada Shalom. Imediatamente, um tenente com as insígnias da divisão de sapadores do Exército de Israel saiu e cumprimentou-nos. O motorista, outro oficial de engenharia, encarregou-se da bagagem. Sem mais demora, às 7 horas e 15 minutos, partíamos rumo ao desconhecido. Como se tudo tivesse sido meticulosamente planejado, sobre cada um dos assentos que devíamos ocupar encontrava-se um exemplar do jornal matutino Jerusalém Post. E, recordando as palavras do general, lançamo-nos com avidez sobre as suas páginas. O tenente, sentado ao lado do motorista, parecia estar à espera desta reação. Mas não fez qualquer comentário e limitou-se a espiar a nossa expressão. Meu Deus! Na primeira página, e com letras garrafais, lemos duas notícias que nos fizeram estremecer. A primeira, tal como Curtis tinha prognosticado, correspondia ao ataque preventivo israelita. Forças de terra, mar e ar, rezava a informação, atacaram na noite passada vários acampamentos palestinos no Líbano. Foi uma das incursões mais profundas em território libanês. Segundo parece, há numerosas vítimas. Os objetivos militares foram os campos de guerrilheiros e bases terroristas contra Israel nas proximidades de Trípoli, no norte do Líbano, a cerca de 190 quilômetros da fronteira israelita mais próxima. Duas unidades da Marinha lançaram um intenso bombardeamento contra o acampamento de Nahar el-Bard, a norte da mesma cidade de Trípoli. Simultaneamente, helicópteros israelitas aterraram numa área vizinha do acampamento Badavi. Não pude evitar um calafrio. Quando li a concisa e trágica informação, senti-me cúmplice daquele morticínio. Dias depois, ao folhear os jornais norte-americanos atrasados que tinham chegado à base, pudemos confirmar as nossas suspeitas iniciais. Segundo um telex da agência palestina Wafa Press, um grande número de mulheres e crianças tinham sido mortas ou feridas naquele golpe do exército israelita em território libanês. Segundo os palestinos, o número de mortos era superior a 21. A organização guerrilheira Al-Fatah, por seu lado, sustentava que os serviços jordanos e israelitas de espionagem estavam unidos na luta contra a causa palestina. Naturalmente, a imprensa de Jerusalém justificava o ataque preventivo como uma medida necessária face aos planos terroristas dos palestinos, descobertos a partir das detenções na Jordânia de Abu Daoud e seus seguidores. Este era o segundo objetivo a que se referira o general Curtis. Em contrapartida, do primeiro, a manobra de diversão para tirar os equipamentos da mesquita, não se dizia uma só palavra. Como disse, senti-me deprimido.
Eliseu e os outros experimentaram uma sensação idêntica. Aqueles não eram os nossos propósitos. Éramos todos cientistas e homens de paz. Tínhamos certeza de que existiam outros métodos menos violentos para procurar um transporte seguro e eficiente do material. A segunda notícia, tão desoladora como a que acabava de ler, dizia o seguinte: aviões israelitas derrubaram ontem um avião comercial líbio, um Boeing 727, com 83 passageiros, ao ser localizado sobrevoando a península do Sinai e ao negar-se a acatar as ordens para aterrissar. As primeiras e confusas informações falavam de 70 passageiros mortos e 13 sobreviventes. O avião, continuava o jornal, caíra a cerca de 20 quilômetros a leste do Canal do Suez, na zona do Sinai. Helicópteros israelitas transportaram os feridos para o hospital de Tel HaShomer, em Tel Aviv. O Boeing 727 efetuava um voo regular do Bahrein nos Emirados Árabes, para Alexandria, no Egito. A única explicação, naqueles momentos, para tão lamentável acontecimento foi a seguinte: o avião, ao que parecia, errara a rota, devido às péssimas condições meteorológicas, entrando no espaço aéreo de Israel. Tanto a mim como aos meus companheiros pareceu-nos estranho aquele raciocínio dos jornais israelitas. Teríamos de esperar por novas informações, especialmente dos jornais árabes, para sabermos o que realmente tinha acontecido na península do Sinai. Ninguém do grupo podia então imaginar as gravíssimas repercussões que iria ter o triste incidente líbio-israelita. Tanto para as já tensas relações de Israel com os seus vizinhos, como para nossa própria missão. Curtis tinha feito veladas insinuações sobre o agravamento da situação de nem guerra nem paz existente entre o Egito, a Síria e Israel. No entanto, para dizer a verdade, o plano de paz, em 3 fases, apresentado na segunda-feira 19 desse mesmo mês de fevereiro, por Hafiz Ismail, na altura conselheiro egípcio da Segurança Nacional, tinha despertado em nós a esperança de uma provável e paulatina melhoria das coisas. Mas, de súbito, com a queda do Boeing 727 da Líbia, tudo se tornava mais sombrio. A caminhonete seguiu pela estrada de Jericó. Nenhum dos elementos da expedição parecia disposto falando. Em parte, devido à atenta vigilância do oficial israelita e, suponho, porque também estavam deprimidos pelos trágicos acontecimentos de que acabávamos de tomar conhecimento. Na data referida, Hafiz Ismail voou até Londres com o fim de se avistar com Sir Alec Douglas Home, na ocasião ministro dos Negócios Estrangeiros inglês. Objetivos: em primeiro lugar, negociar uma possível abertura do Canal de Suez, assim como um novo plano de paz para o Oriente Médio. Esta proposta compreendia 3 fases. Primeira, retirada parcial das tropas israelitas da zona do Sinai a fim de permitir a reabertura do Suez. Esta etapa só seria aceite pelos árabes no caso de Israel se comprometer a passar a uma segunda fase, na qual a retirada fosse completa na zona do Canal, Golfo de Aqaba, Jordânia e Síria. Segunda, o problema palestino entraria então em discussão, embora se ignorasse na altura a fórmula que o Egito iria propor. Especulou-se então que talvez se estivesse a tentar dar aos palestinos uma voz nas negociações. Terceira, seria negociado um acordo que desse por fim à guerra de 1967, e pelo qual os árabes se comprometeriam a respeitar as fronteiras de Israel. Ismail, o Kissinger do presidente egípcio Anwar Sadat efetuara em Londres a primeira de uma série de reuniões com potências mundiais sobre o plano de paz elaborado pelo Cairo. Nos círculos pró-judaicos de Londres especulou-se então que o plano não era de paz, mas de não guerra. Durante algum tempo, fiquei com o olhar perdido no céu tempestuoso que fustigava o asfalto e as janelas de vidro fumado do veículo com furiosas rajadas de chuva. Era admirável. A meticulosidade dos israelitas atingia extremos insuspeitados. Naquela caminhonete, por exemplo, os vidros escuros, na realidade tratava-se de vidros semi-refletores, permitiam a visão de dentro para fora, mas não ao contrário.
Isto, unido à considerável e calculada altura das janelas, tornava quase impossível que um hipotético observador distinguisse quem ou que viajava dentro do veículo. Durante alguns minutos esforcei-me por afastar da minha mente os negros presságios que pairavam sobre a futura missão, fixando a atenção em pormenores como os da caminhonete, a crescente tempestade ou a paisagem. Mas foi inútil. A cada instante, surgiam no meu cérebro como relâmpagos, as cenas sangrentas dos bombardeamentos ou da queda do avião de passageiros. A velha angústia aflorou então e senti um nó na garganta. Nesse momento, a mão de Eliseu, sentado à minha esquerda, apertou o meu antebraço. Não fizemos qualquer comentário. O meu rosto devia ser um livro aberto. Por volta das 7h45, a caminhonete deixou para trás o pedregoso deserto da Judéia. E placas amarelas, indicando a distância em hebraico e inglês, começaram a confirmar o que eu já sabia. Nas proximidades de Almog dobramos à direita, deixando a estreita estrada que conduz à fronteira da Jordânia. Quando avistamos a plácida e esverdeada superfície do Mar Morto, o meu companheiro indicou-me no mapa de estradas que aquela nos conduzia ao Sinai. Estive a ponto de esclarecer as suas dúvidas, desenhando o lugar, mesmo em frente ao famoso mar que agora costeávamos, onde, se eu não estava enganado, a viagem deveria terminar. Mas arrependi-me. Com um sorriso forçado, voltei a pôr o lápis na algibeira do meu pesado casaco. Com efeito, aquela estrada ia dar à cidade mais meridional de Israel, Eliat, junto ao golfo do mesmo nome, e às portas do deserto do Sinai. O motorista reduziu a velocidade. A intervalos, da escarpada encosta avermelhada que se erguia à nossa direita precipitavam-se pequenas e brancas cascatas de água que invadiam a estrada, dificultando a circulação. As torrentes, que iam aumentando em número e volume à medida que nos íamos aproximando do nosso objetivo, terminavam indefetivelmente nas salgadas águas do Mar Morto, a 400 metros abaixo do nível do Mediterrâneo.